Olá, meu nome é Isis E eu sou a Olivia. e nós vamos falar sobre a proposta de redação da FUVEST de 2017, onde o candidato tinha que responder a pergunta: o homem saiu de sua menoridade? Quando estamos lendo um texto motivador, aconselho você ir grifando as partes que você considerar importante e que você acha interessante de pôr na sua redação. Vamos começar então lendo o texto motivador. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Sapere aude, que significa do latim ousa saber. Ousa fazer uso de teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na menoridade. É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tem um diretor espiritual que assume o lugar da minha inconsciência, um médico que por fim escolhe minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar. Se é suficiente pagar. Outros encarregarão em meu lugar dessas ocupações aborrecidas. A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram-se-na sob sua supervisão, depois de terem, primeiramente, emburrecido seus animais domésticos, e impedindo cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças, em que os colocaram. Seus tutores mostram-lhe em seguida o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de fazer novas tentativas. De Immanuel Kant. Agora que já lemos o texto motivador, então vamos ler a proposta que a FUVEST nos dá. Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade, o que este alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de modo livre e autônomo, sem a tutela de um outro. Publicado em um periódico no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas. Em perspectiva histórica, o esclarecimento, também chamado de iluminismo ou de ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias de alcance internacional que, firmando-se a partir do século XVIII, procurou estender o uso da razão, como guia e como crítica a todos os campos da atividade humana. Passados mais de 2 séculos desde o início desse movimento, são muitas as interrogações quanto ao sentido e à atualidade do esclarecimento. Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado, e valendo-se tanto de outras informações que você julgue pertinente, quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redija uma redação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema O homem saiu de sua menoridade? Antes de começarmos a redigir nossa redação, é necessário que elaboremos uma tese. Ela pode ser baseada na resposta sim, o homem saiu de sua menoridade, ou não, o homem não saiu de sua menoridade. Para podermos dar alguns exemplos de argumentação possíveis para esta redação, precisamos escolher uma tese, na qual a Olivia vai explicar. Então, de todas as opções que a Isis deu sobre caminhos que a gente poderia seguir para a criação da tese, a gente escolheu essa. Devido à educação, aprendizagem e incentivo insuficientes, juntamente com o atual sistema penal brasileiro, o homem é incapacitado de sair de sua menoridade. Então, foi com base nas ideias apresentadas nessa tese que nós criamos 2 possíveis argumentos que poderiam ser utilizados em uma redação desse tema. Para redigirmos nosso primeiro argumento, vamos levar em consideração o nosso texto motivador, o texto de Kant. Por isso que era importante a gente ter grifado o que a gente considera importante, porque agora a gente não precisa ficar relendo o texto, a gente vai direto no que a gente quer utilizar na nossa redação.
A gente então pode falar sobre o que o Kant acreditava a ser sair de sua minoridade. A gente pode falar sobre a necessidade do homem de ter um tutor, do medo de atingir a maioridade. A gente pode falar sobre o iluminismo e tudo isso aplicando no nosso cotidiano, no nosso ponto de vista, na nossa realidade que é o Brasil. Por exemplo, você acredita que quando o jovem atinge 18 anos, ele já tem condições de pensar por si próprio? Ele tem condições de viver sem o auxílio de um tutor? Ele tem condições de enxergar o mundo como ele é, interpretá-lo de uma forma independente? E é isso que a gente tem que responder, então, os nossos argumentos. Agora a gente vai, então, mostrar o argumento que a gente fez pensando no nosso texto motivador, pensando no Kant. Como dito no texto de Immanuel Kant, a menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. Portanto, atingir o que é chamado de maioridade civil, que no Brasil é aos 18 anos de idade, não significa sair de sua menoridade, como é comumente pensado. A maior parte dos jovens anseia por sua independência, pois, ao completar 18 anos, passa a exercer suas obrigações e deveres da vida civil, mas não significa que este, como pessoa, deixou seu estado de tutelado. O medo e a ansiedade da vida adulta nem sempre permitem que este atinja sua maioridade. Por vezes, há a necessidade de um tutor, de alguém que o ensine como fazer, pois é muito mais seguro do que tentar fazer tudo por conta própria, e dessa forma, na maioria das vezes, o homem nunca deixará sua menoridade. E uma dica interessante para você utilizar na sua redação é sempre deixar os parágrafos com tamanhos parecidos. Então, se você, por exemplo, vai fazer 5 parágrafos e uma redação mais ou menos de 35 linhas, seria interessante, então, cada parágrafo ter mais ou menos umas 7 linhas. 6, 7, 8 linhas, por aí. Porque deste modo a redação fica um pouco mais simétrica e um pouco mais bonitinho visualmente. Fica um pouco mais fácil de se ler. Agora temos o segundo argumento com ideias diferentes do primeiro. Em um contexto atual da sociedade brasileira, o conceito de menoridade ou maioridade do cidadão, quando relacionado à penalidade, pode tomar alguns caminhos diferentes. O impacto de, em apenas determinada idade, o indivíduo passar a ser responsável por todas as suas ações pode ter consequências negativas, visto que em sua menoridade o homem é praticamente livre para fazer o que quiser, tendo em vista que não haverá nenhum tipo de punição. Este sistema pode ocasionar desde ações insignificantes de crianças inocentes até verdadeiros crimes, o que de certa forma acaba acomodando crianças e adolescentes menores de idade. Nesse sentido, se o homem não é capaz de se responsabilizar por suas ações dentro de sua menoridade, não será capaz disto fora dela. Portanto, pode-se afirmar que o homem não saiu de sua menoridade. E para concluir, a gente pode fazer uma síntese dos dois argumentos, partindo de análises sobre a natureza do ser humano e exposições feitas por Immanuel Kant sobre esse assunto, e também sobre inexatidões na sociedade em que o homem está inserido, respondendo assim à pergunta da proposta. Não, o homem não saiu de sua menoridade. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que isso tenha te ajudado um pouco na sua redação, tenha te ajudado um pouco na sua argumentação, e nos vemos uma próxima vez.